Não faça isso no Excel. Principalmente você que está de olho naquela vaga de trabalho, na hora de fazer o teste para comprovar os seus conhecimentos em Microsoft Excel, esses 3 erros que eu vou citar aqui, eles reprovam boa parte dos candidatos. Então me acompanhe aqui nessa aula, porque isso pode ter um grande impacto na sua carreira. Vem comigo! Olá, eu sou Marcos Rodelo, especialista expert em Microsoft Excel, aqui no canal Excel Online Brasil, trazendo sempre, toda semana, muito conhecimento para você em Microsoft Excel. E hoje, em especial, vamos falar da sua carreira. Na hora de você fazer o teste para aquela vaga de trabalho tão sonhada, esses 3 erros muito comuns que eu vou falar aqui nessa aula não podem ocorrer de forma alguma. Por que eu digo isso? Porque eu estou habituado a testar muitos colaboradores, muitos candidatos para ingresso nas empresas, e esses são os tipos de erro que eu não deixo passar de jeito nenhum. Eles claramente evidenciam uma falta muito grande de domínio, de conhecimento no Microsoft Excel, tá? Me acompanha aqui nesse arquivo. Olha só, o primeiro erro muito comum, eu tenho aqui uma tabela com valores, né, de janeiro a dezembro, e aqui nós temos um totalizador. Aqui eu demonstrei que isso é uma forma errada de fazer esse totalizador. Se eu seleciono todas as células de janeiro a dezembro, olha na barra de status o total, 34.416. Mas Marcos, está batendo o valor. Perfeito, bate. A questão é o método que foi feito. Olha só. Isto aqui é uma função soma que você nunca vai querer fazer na sua vida. Por quê? Porque ela é incoerente, ela não faz o menor sentido, né? Se a pessoa clicou em cada uma das células, colocou um mais, por que está usando a função soma? Poderia ou só usar o mais ou só a função soma, tá? É uma possibilidade. Só que isso aqui exatamente é uma aberração. Não faz o menor sentido e é impressionante a quantidade de candidatos que ainda fazem esse tipo de cálculo no seu dia a dia mesmo. Olha só, o que poderia ser feito? Já que a ideia é calcular um por um, então você não precisa da função soma. Você pode fazer isso aqui, ó, igual essa célula mais essa, 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 mais essa. Isso é muito trabalhoso. Aqui eu tenho 12 células para somar. Imagina que fossem 100 células, 200, 1000 células. É inviável, né? Pô, a chance de você clicar errado em algum lugar é muito grande. Então, assim, não vale a pena. Se você vai somar uma célula com a outra, vá lá. Agora, acima de 3 células, usa a função soma, tá? Como veremos na próxima alternativa. Enter. Olha só, o resultado bate. Fica igualzinho aqui, ó. Ele bate. Perfeito, ó, 34.416. Porém, aqui eu não usei a função soma. Isso aqui é menos errado do que o de cima. Na verdade, não há erro. Ele é pouco produtivo. Ele não é aconselhável, né? Para essa quantidade de células, poxa, vai clicar um por um, mas pelo menos não usa a função soma aqui, porque ela não está ajudando em nada. Ela não tem nenhum impacto nisso. Tudo bem? Qual que é o correto então? Utilizar a função soma. Essa é a solução perfeita para esse caso. Soma, seleciona os valores de C3 a C14, né? Ou poderia ter digitado aqui C3 até C14, fechou parênteses, Enter. Para isso sim, né? Agora sim, a função soma foi bem utilizada. Eu peguei a função soma, defini um intervalo e efetuei a soma. Isso aqui está perfeito, é a melhor solução. Então, na hora de fazer uma soma, é assim que você quer mostrar, tá? Quando eu vou analisar os testes que o pessoal faz, eu não vou olhar só o resultado. Principalmente, eu vou ver como foi feito, como foi desenvolvida essa solução do candidato. E isso aqui não pode acontecer jamais. Perfeito? Vamos então para o segundo erro, que não pode ocorrer de forma alguma, tá? Eu tenho aqui um exemplo, os mesmos valores da planilha anterior,
E eu tenho aqui um percentual de desconto, 10% de desconto, que eu vou aplicar sobre esses valores aqui ao lado. Então, esse método que eu vou utilizar, ele funciona tal qual lá na soma, né? Os valores vão bater, porém, não é aconselhável que você faça dessa maneira. Igual, eu vou pegar o meu valor total, né? Há vários métodos que você pode fazer com isso aqui. Você pode fazer esse valor menos o mesmo valor vezes o percentual. Você pode fazer o 1 menos o 10% para dar 90% vezes o valor inicial. Enfim, o método que você vai utilizar é indiferente. Você vai ter que fazer uma referência a esse percentual. E na hora de fazer, essa referência ela precisa ser fixada, né? Eu preciso colocar cifrão aqui para que eu possa arrastar essa fórmula. Tá? Eu não estou nem concebendo a possibilidade de você fazer um por um aqui, fazer célula por célula. Isso já seria um crime por si só. Vamos então partir do princípio que você conhece a existência do cifrão. Tá? Se não conhece, dá uma olhadinha nessa aula que eu vou deixar na descrição e aqui no canto esquerdo ou direito, depende se eu girei aqui minha imagem ou não, eu vou deixar aí o link para você clicar para saber um pouco mais sobre isso. Mas você vai utilizar o cifrão. Se você pressionar a tecla F4, naturalmente ele já coloca cifrão tanto para a linha quanto para a coluna. Isso aqui funciona, Marcos? Funciona. Enter, vai arrastar e temos aí os 10% de desconto, né? Todas as células fazendo referência ao desconto de 10%. Marcos, funciona? Funciona. É recomendado? Não. Não. Quando eu vejo uma solução dessa, me leva a crer o seguinte, que possivelmente o candidato pode não saber exatamente para que serve cada um desses dois cifrões. Isso faz toda a diferença no conhecimento do candidato. Se ele sabe, o desenvolvimento dele de planilhas vai ser de um jeito. Se ele não sabe, vai ser de outro completamente diferente. Qual seria o ideal para solucionar esse caso? O ideal é o seguinte cálculo: este valor menos o mesmo valor vezes o desconto, até aqui não tem nada de diferente. Eu vou pressionar F4, ele fixou linha e coluna, e eu pressiono novamente o F4, porque poderia ter digitado o cifrão aqui no meio também, sem problema algum, porque este é o único cifrão que efetivamente vai fazer diferença no meu cálculo. O cifrão aqui ao lado da letra C, ele não causa impacto nenhum para este exemplo. Por quê? Esse cifrão me auxiliaria para arrastar a fórmula na horizontal. Nós não estamos arrastando a fórmula na horizontal, apenas na vertical. Então eu elimino esse cifrão, arrasto e ele vai bater igualzinho à solução anterior. Qual a diferença? Este cálculo manda uma mensagem para quem vai avaliar esse exercício. Olha só, eu estou fixando somente o que é necessário, porque o outro cifrão é completamente descartável e eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui. Isso é uma mensagem muito clara. Então, na hora de corrigir os exercícios, quando eu me deparo com uma fixação absoluta, boa parte das pessoas aprende a fazer uma fixação absoluta, mas não tem ideia exatamente como trabalhar somente com um ou outro cifrão e o porquê da necessidade, né? Se nessa situação eu preciso realmente dos dois, só da coluna, só o da linha. Então, é muito importante ter esse conhecimento. E isso é um conhecimento de Microsoft Excel básico, básico, básico. Primeiro dia de aula de Microsoft Excel, você aprenderia isso aqui, entendeu? E tem que ter isso bem firme mesmo nos seus conhecimentos, bem assimilado. Perfeito? Ficou claro? Então, vamos para o terceiro erro que não pode acontecer jamais. Aqui na planilha 3, nós temos aqui três colunas de valores, onde a soma delas são idênticas, né? Aqui, ó, 32.450, 32.450, aqui também 32.450. Mas, neste caso, nós queremos a média. Nós vamos calcular a média desses valores, tá? Para calcular a média,
aritmética, você pode somar tudo e dividir pela quantidade de elementos, ok? Por exemplo, eu vou somar isso aqui, igual soma, ou melhor, o atalho Alt igual, ele já monta aqui minha função soma com os valores que estão acima do local onde eu vou pôr a função. Ou poderia selecionar também aí o intervalo sem problemas. Enter, aqui está a soma. Nós temos todos os meses do ano, são 12 meses. Eu pego esse valor aqui, dividido por 12, dá 2.704, né? Ou poderia aqui mesmo, ó, fazer dividido por 12, 2.704. Tranquilo? Porém, o Microsoft Excel nos disponibiliza a função média para isso, igual a função média. Olha que belezinha, a função média, eu seleciono, Enter, 2.704. Ela já faz esse trabalho de somar e dividir. Tudo bem? Então, essa média, ela não está correta. Marcos, por que isso? Pensa que você está querendo aqui o valor médio do mês. Perfeito? Eu tenho aqui um valor de janeiro de 5.000, eu tenho em março 1.600, está bem abaixo, né? Bem abaixo. Depois 5 de novo, 5.200, 5.200, 4.300, 5.500, 4.800. Concorda que boa parte dos valores aqui estão orbitando os 5.000, né? Esses valores aqui ó, estão orbitando os 5.000. Não obstante, ele fala que a média é 2.704. Ah, é porque o 1.689 ele joga para baixo o valor. Na verdade, não. O que está jogando para baixo o valor são esses meses em branco aqui, ó. Tá? Se você quer realmente saber qual o seu potencial, né, de valor, seja isso aqui venda, faturamento, compra, enfim, o valor ele orbita em torno dos 5.000. Tá? Esses zeros estão derrubando esse valor. É claro que isso depende muito de qual é o foco da sua análise, tá? Mas esse 2.704, ele está sofrendo influência desses valores zerados. Se eu quero uma informação mais limpa que demonstre para mim o potencial de valor por mês, na verdade, eu teria que desconsiderar essas células que estão zeradas da seguinte maneira. Igual, eu posso fazer a soma, aqui a soma do intervalo, isso aqui é correto, tá? Dividido não por 12, mas apenas pela quantidade de células que não estão zeradas. Como eu faço isso? Com a função CONT-C. A função CONT-C, eu quero que ele pegue neste intervalo, ele vai contar as células desse intervalo, ponto e vírgula, que seja maior do que zero. Abre aspas, maior do que zero, fecha aspas, fecha parênteses, Enter. Olha a diferença. Então, essa média de 4.636 é a média de valor dos meses que não estão zerados. Percebe que ele fica agora muito mais próximo dos 5.000, né? Que é um valor próximo aqui que nós vimos, né? Agora sim, ele está sofrendo influência desse 1.689 aqui do começo e também dos valores que estão abaixo de 5.000. A média efetiva seria de 4.636. E qual a forma mais correta? Não é mais correta, né? É correta também, só que mais simples de se solucionar isso. Se você, no lugar do zero, nas células, né? Aqui ele está em formato contábil, ele aparece o hífen no lugar do zero. Tá? Se eu colocar aqui número, por exemplo, vocês vão ver que isso aqui é zero mesmo. Ó. Tá vendo? É zero. Uma questão de formatação. Ó. Coloquei aqui contábil, ele mostra o hífen, mas é o valor zero que está ali. Se no lugar das células que estão zeradas, eu simplesmente deixá-las vazias, né? Ó, vazia, 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 eu posso utilizar a função média normalmente, porque ela só vai considerar as células com valores. Olha só, bate certinho o valor, porque aqui no lugar de zero, as células estão vazias. Então vamos supor, isso aqui sejam vendas. Ah, Marcos, mas é normal. Nesses meses aqui, ó, fevereiro, abril, deixa eu formatar aqui. Nesses meses eu nunca consigo vender mesmo, tá? Eu fecho o meu estabelecimento porque eu viajo. Eu sempre viajo, então não tem entrada. Se esse é o caso, você nunca tem faturamento mesmo e você quer fazer uma projeção para o próximo ano, esse valor aqui está correto, tá? O 2.704 está correto. Agora, se
nesses nesses meses que ficaram zerados, você tentou vender, eu tentei a venda correta, mas não consegui. Espera aí, o seu potencial médio de vendas por mês, ele é de 4.636. Se você tivesse conseguido esse valor nos 12 meses, olha só, fazer uma soma aqui, ó, ao invés de 32.450 de faturamento, você teria, vezes 12, 55.629 de faturamento. Se você mantivesse a sua venda média nesses meses em que não conseguiu, não houve vendas. Então, claro, para esse exemplo, o errado e o correto, ele é relativo, tá? Vale a pena atentar nisso. E o exercício que você vai estar fazendo tem que dar essa noção, né? Poxa, eu quero essa informação dessa maneira, eu quero um potencial de vendas, eu quero fazer uma projeção, né? Eu realmente tenho como gerar valores nesses meses que não tem ou não? Eu não tinha como gerar valores e nesse caso essa média inicial está correta. Ficou claro? Entendendo a diferença de uma média com células zeradas e uma média sem as células zeradas, né? Com as células vazias? Que bom! Então faz o seguinte, já se inscreve aí no canal, dá um like no vídeo, me acompanha aqui no canal Excel Online Brasil, que toda semana nós trazemos muita informação, muito conteúdo para agregar na sua vida pessoal e profissional, sempre querendo colaborar mais e auxiliando os profissionais do Brasil e demais países, né? Temos muitos seguidores também de Moçambique, de Angola, e que fico muito feliz, recebo e-mail deles sobre dúvidas, sobre conselhos. Então, o nosso intuito é sempre ajudar você a crescer profissionalmente, pessoalmente e que você consiga atingir os seus objetivos e alcançar os seus sonhos, tá legal? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.